Muita gente pensa que uma boa higiene bucal serve apenas para prevenir cáries. Não é bem assim não. Escovar os dentes corretamente, com frequência indicada pelos profissionais dessa área e manter a saúde da boca é importante para prevenir as chamadas doenças periodontais. Isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade. Para falar um pouquinho mais desse assunto, eu recebo aqui o dentista e especialista em periodontia, João Francisco Tenório. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar explicando o que é que significa esse termo periodontal? Certo. O termo periodontal significa pério, seria circundar, né? E dontal referente aos dentes. Então, seria as doenças, né, que acometem os tecidos que circundam o dente. Ou seja, gengiva, tem o céu da boca, lábio, tudo aí, a boca de um modo geral está englobada aí. A boca de um modo geral, né? E assim, é uma doença inflamatória, né, de caráter infeccioso, onde o componente bacteriano é que vai ser o principal causador dessa doença. Então, o paciente, quando ele deixa de escovar os dentes, né, deixa de remover a placa bacteriana, ele tem grandes chances de desenvolver essa doença. Quais são as principais doenças aí desse tipo? Então, as gengivites, né, que elas são mais comuns, eu costumo dizer aos meus pacientes e alunos que se a gente for ver, várias pessoas têm em graus diferentes, né, menor ou maior gengivite, né, que é justamente a doença localizada apenas na gengiva. Né, e o principal sinal dela seria o sangramento. Né, o sangramento, até o sangramento espontâneo em determinados graus. Né, assim, você está, por qualquer trauma, ou mesmo assim, você dormindo no travesseiro, acorda e o travesseiro pode estar sujo de sangue, né? Como uma maçã e de repente está maçã suja também, de sangue, dependendo do, por exemplo, dependendo do grau de inflamação da gengiva, sim, esse sangramento ele pode ser espontâneo. E o que muita gente tem medo é justamente desse sangramento. O que acontece? Na maioria das vezes, o indivíduo portador da gengivite, ele, quando vai higienizar em determinado grau de inflamação, o dente sangra. E aí, com medo desse sangramento, ele para. Epa, está acontecendo alguma coisa errada. Vou parar de escovar, porque toda vez que eu escovo ali, está sangrando. E aí, o que acontece? Como a gengivite é uma doença dependente da placa bacteriana, se eu não escovo, eu não removo a placa bacteriana. Então, o ideal seria o quê? Escovar mesmo sangrando? Mesmo sangrando. Se você tem dúvida se esse sangramento é provocado pela inflamação ou relação a trauma, tipo de escova muito dura, escova dental muito dura, ou se não está passando corretamente o fio dental, você procura um cirurgião dentista que vai justamente fazer essa diferenciação. Se realmente o sangramento é da inflamação ou se é do trauma da escovação. Mas é importante lembrar também que assim, tem gente que fala, não, minha gengiva sangra, às vezes não é legal, não é comum, não é normal. Não é normal. O sangramento de gengiva é sinal de inflamação. É o organismo da gente, né, o corpo da gente, informando que alguma coisa errada está acontecendo. Quando essa gengivite evolui, ela se torna a periodontite, seria isso? Exatamente. A gente costuma dizer assim, que toda periodontite um dia foi gengivite. Mas nem toda gengivite, se o paciente cuidar, vai se transformar numa periodontite. E o que seria a periodontite? Eu falei no início que a gengivite estaria restrita apenas à gengiva. A periodontite, eu costumo dizer assim, que a doença, né, a placa bacteriana, ela começa a invadir a gengiva. E aí ela vai começar a destruir todo o aparato, né, todo o ligamento periodontal, que seria assim, a inserção do dente, né, responsável pelo dente estar fixo na boca do paciente. E aí a gente começa a ter alguns sinais como mobilidade, que seriam os dentes moles, supuração, né, a halitose e sangramento também. Vamos explicar esses termos, supuração e halitose. Aí. Certo, desculpa aí. A halitose seria o mau hálito, né, oriundo desses tecidos de degradação. E qual foi o outro termo? Supuração. Certo, a supuração seria o pus, sair pus da gengiva, né? Assim, geralmente o paciente relata, olha doutor, quando eu aperto aqui na minha gengiva, nessa região, está saindo pus. Aí sai pus com sangue. Então, isso é sinal da atividade bacteriana e da atividade da doença também. Ou seja, a pessoa que deixou aquela placa se acumular e já deve estar um bom tempo para chegar nesse tempo. Um processo, estado, né? Mais ou menos, de um período crônico, vamos dizer assim, que ele vem se estabelecendo ao longo de determinado tempo. E assim,
O difícil para o paciente identificar, diferente da cárie dentária, que o paciente vai sentir dor, raramente as doenças periodontais elas vão apresentar um componente de dor. Então, como ela é mais silenciosa, o paciente demora mais a perceber este problema. E quando percebe, já está nesses sinais de mobilidade, supuração, que estaria no estágio mais avançado. O senhor falou que a gengivite, mesmo a gengiva sangrando, é interessante que você escove bem aquilo ali, porque vai higienizar e a placa vai ser eliminada e não vai... É como um ciclo vicioso. Eu não escovo, se o paciente não escova porque sangra, eu vou acumular mais placa bacteriana, que é o biofilme, né? E aí, esse biofilme, essa placa bacteriana, ele vai ativar de novo o processo de inflamação e aí começa esse ciclo vicioso, essa bola de neve, né? Eu não escovo, sangra, vai sangrar mais porque eu não estou escovando. Aí vai chegar na periodontite. Mas no caso, quando chega numa periodontite, como é que eu tenho que tratar isso? A escovação já não vai resolver tanto. Exatamente. O que é que eu tenho que fazer? O profissional habilitado, assim, todos os cirurgiões dentistas, eles têm essa habilitação. Mas o especialista, ele tem como vamos dizer, um trabalho mais criterioso, né? Ele convive mais com esses casos. Então, a primeira parte seria o diagnóstico. E como é feito esse diagnóstico? Existe um instrumento, né, que a gente chama, que é a sonda periodontal, eu comparo ela com a régua, certo? E ela é um instrumento fino que eu vou colocar ao redor da gengiva do meu paciente e ela vai me dar justamente essa noção de quanto esse ligamento, esse aparato de inserção, né, foi prejudicado. E aí ele vai me dar o grau de severidade da doença e vai me dar uma direção de como tratar. É possível reverter? É possível reverter em alguns casos, né? Nem todo caso ele é reversível, porque dependendo do grau, como eu disse, das formas do tratamento, já que o elemento dental não vai servir, não vai ter mais função, seria a exodontia, a extração. E aí como é o tratamento? O tratamento, a gente anestesia o paciente, né, na região que a gente vai tratar. Existem uns instrumentos específicos que se chamam curetas, porque tem um formato parecido com colheres, que a gente vai raspar justamente essa superfície radicular, a raiz do dente, removendo o biofilme, que é a placa bacteriana, e o tártaro, que é o cálculo. E aí, quando a gente remove esses fatores, né, esses fatores causais da doença, a gente deixa aquela superfície limpa e deixando uma situação com que o organismo consiga se recuperar, se restabelecer, regenerar. A periodontite, como o senhor falou, ela acaba causando a extração do dente, mas ela vai além disso, não é só perder o dente, pode causar, sei lá, problemas mais sérios, por exemplo, câncer de boca, câncer na gengiva. Sim, todos os problemas assim, que provoquem inflamações crônicas na boca, elas podem ter um potencial de causar câncer de boca. Mas os estudos, recentemente, eles apontam mais para o que a gente chama de medicina periodontal, seria a relação da doença periodontal, da periodontite ou da gengivite com outras doenças sistêmicas. Por exemplo, o diabetes. O diabetes, a gente chama bastante atenção para o paciente diabético porque ele é uma via de mão dupla. Tanto o paciente diabético, ele vai ter uma maior tendência de desenvolver uma gengivite e já é considerado pela sociedade de endocrinologia como a sexta complicação do diabetes, sendo a periodontite. Então, dentre as complicações, né, problemas em membros, retinopatia, né, na retina, em pequenos vasos, nefropatia, problemas renais, a periodontite também é reconhecida como uma das complicações. Então, esse paciente diabético, ele pode ter esse potencial, né? E o paciente que tem diabético, que é diabético, ele também tem dificuldade de controlar a doença periodontal. Justamente por causa de todos aqueles fatores, problemas de cicatrização, problemas na circulação sanguínea, né? Problemas nos vasos periféricos, que aí ele tem uma deficiência em levar nutrientes e células de defesa para regenerar esse tecido. Mas independente da pessoa ser diabética ou não, a falta da higiene é que vai causar aquele problema. Outros fatores, por exemplo, como bebida, como cigarro, eles ajudam também na periodontite, no desenvolvimento da doença? O cigarro muito mais do que o álcool, né? O cigarro é o principal fator modificador, né, para essa doença periodontal. Então, pacientes que fumam, comparados com os pacientes que não fumam, os pacientes fumantes, eles têm uma maior atividade da doença periodontal. Seria o quê? Ele tem uma tendência a ter a doença mais agressiva,
certo? Então, se eu não fumo, se eu tenho 2 pacientes que um fuma e um não fuma, com a mesma padrão de doença, o que fuma ele vai ter A doença vem mais grave. Vem mais grave e é mais difícil de controlar também, por causa de todos os problemas também, na cicatrização, na circulação, que o tabaco pode estar provocando. Sim, escovar os dentes, manter a higiene da boca, ela é para qualquer idade, mas a periodontite, ela comete mais alguma faixa etária específica, é mais para quem está mais idoso? Não, hoje em dia ela tá mais distribuída, né? Antigamente, até pelas classificações da sociedade americana, que a gente utiliza como base nas nossas aulas e padrão de diagnóstico, eles costumavam separar por faixa etária, mas essa tendência ela meio que não está mais sendo utilizada. Então, ela pode ser distribuída assim. Não tem mais um perfil. Nas diferentes faixas etárias. Então vamos, a gente falou tanto de higiene, né? Vamos ensinar qual é a maneira correta, como se escova, quantas vezes por dia, como passar o fio dental. Muita gente passa errado e acaba, escova tanto o dente, mas eu não entendo porque acumula tanto tártaro ali, passa o fio dental errado às vezes, né? Então tentar ensinar qual é a frequência. Certo. Então assim, a frequência, né? Aquela que todo mundo já sabe, que fala 3 vezes ao dia, e aí quando eu costumo ensinar, eu costumo explicar o porquê. Porque não basta dizer a você, Luiz, você tem que escovar 3 vezes ao dia. Se você não souber o porquê, se você não entender o processo, vai ser uma mera informação que você... Assim, que dentista chato mandando eu escovar o dente, termina, né? Por aí. E eu escovo 3 vezes, entendeu? Então, a escovação ela deve ser realizada 3 vezes ao dia, porque eu tenho 3 momentos durante o dia que eu posso remover esse biofilme, essa placa bacteriana. Se eu não conseguir remover a contento na primeira, eu tenho a segunda chance e tenho a terceira chance ainda. E se eu não consigo remover totalmente, pelo menos eu desorganizo. Como é isso? Eu faço com que as bactérias que estão presentes na placa bacteriana, elas não consigam iniciar o processo inflamatório na gengiva. Então, a gente já matou um ponto, né, a frequência. Outra forma seria a gente olhar a escova da gente. Se essa escova está se abrindo, se ela está com as cerdas, vamos dizer assim, sem estar desgastadas, porque se eu tenho cerdas desgastadas, a tendência é que eu não consiga executar uma boa facilidade. Entendi. E a forma de escovar, existem várias técnicas, né? Existe a técnica do esfregaço, que a gente faz movimentos de vai e vem. Existem técnicas que a gente pode estar utilizando. Eu comparo, como se a gente estivesse penteando o cabelo, encosta a escova no dente e faz movimentos, né? De cima para baixo, se for a arcada superior, e de baixo para cima, se for a arcada inferior. Okay. E o fio dental a gente deve abraçar o dente, né? Passar fazendo um C em cada espaço. Usar aquele fio para tirar realmente. Em cada espaço. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Para a gente encerrar essa conversa, vai lembrar que qualquer caso de dúvida tem que procurar um profissional sempre, não é isso? Exatamente, para tirar todas as dúvidas. Muito obrigado, eu que agradeço. Então. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Ótimo fim de semana para você, até lá.